você se sente perdido e ele coloca coisa na sua cabeça e você muitas vezes se desgarra do bando, do grupo que você deveria estar. A segunda situação, a partir do verso 8, fala de uma mulher. E essa mulher tem 10 dracmas, 10 moedas, mas uma se perde dentro da sua própria casa. E quantas vezes, meu querido irmão, minha irmã, nós nos perdemos em tantas coisas dentro da nossa própria casa, dentro da nossa igreja. Nós muitas vezes estamos perdidos. E a terceira parábola fala sobre um homem que tinha 2 filhos. E um deles decide sair da sua casa. Decide viver a sua vida do seu jeito. Cada lição aqui, cada parábola, existe tantos ensinamentos. Mas o que eu queria mostrar para você é que a Bíblia fala sobre situações de perdas. Mas no verso 32 vai dizer assim: entretanto, era preciso que nos regozijássemos, melhor dizendo, e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Cada uma das parábolas aconteceu uma situação de perda, mas também aconteceu uma conclusão, que aquela perda foi recuperada em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que o teu Deus é o Deus da restituição. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós perdemos alguma coisa. E eu queria pensar com você, no primeiro momento, sobre uma pessoa, ou característica de uma pessoa perdida. Por acaso você já se perdeu em alguma situação? Você já se perdeu indo para algum lugar? Você lembra como foi que você ficou? Olha só, algumas características de uma pessoa perdida. Ela fica confusa. Sim ou não? Uma pessoa perdida, ela fica confusa, ela não sabe que direção tomar, ela não sabe o que fazer. E o inimigo usa muitas vezes as situações para nos deixar confusos, para duvidarmos até de Deus, para duvidarmos da igreja que nós estamos congregando, para duvidarmos que não é importante visitar uma célula, não é importante orar, não é importante ler a Bíblia, isso é coisa de pastores. Lembre o que a palavra diz, que Deus está ao redor, amém ou não? Os anjos do Senhor acampam ao redor, mas o inimigo está ao derredor, rugindo como um leão, esperando o momento para nos tragar. E as ferramentas, as armas que ele usa, muitas vezes é colocando dúvida na nossa cabeça. Uma pessoa perdida, ela fica sem rumo. Ela não sabe que direção tomar. Uma pessoa perdida, ela entra em desespero. E quando nós entramos em desespero, nós fazemos bobagem, sim ou não? O desespero leva a gente a fazer besteira. Tem tantas pessoas que falam, olha, eu fiz de cabeça quente. Se eu tivesse pensado melhor, eu não tinha feito. Uma pessoa perdida, ela fica sem poder de reação. O inimigo começa a colocar no seu coração que ela não pode reagir, que ela não vai resolver aquela situação, que ela não vai conseguir sair daquela situação, que ela não vai sair daquele poço. Tem tantas pessoas perdidas, sem rumo, se achando no fundo do poço. Sim ou não? Ou será só eu vejo isso? Mas eu quero dizer para você que no fim do poço da vida de quem tem Jesus, não existe apenas só uma luz, mas existe uma mola chamada fé. E quando você bate nela, essa mola te joga para cima. Mas nós precisamos lembrar disso, porque os poços existem.
cair nos poços, pode acontecer. A Bíblia conta que José foi jogado num poço, sim ou não? E quem foi que jogou José? Seus irmãos, mas Deus estava lá. E Deus tirou José do poço. Eu quero pensar com você, por que nós nos perdemos? Primeiro, falta de cuidado. Nós não temos a diligência, nós não vigiamos e não temos o cuidado, e tomamos decisões erradas. Nós não temos o cuidado de ouvir a voz de Deus, e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Precisamos ser mais cuidadosos. Diga assim para o seu irmão: nós precisamos ser diligentes, cuidadosos, em nome de Jesus. Por que nós nos perdemos? Porque muitas vezes nós somos teimosos. Nós colocamos alguma coisa no nosso coração, na nossa cabeça, e não há ninguém que tire a gente daquela direção. Você está caminhando para o abismo, mas você está cego, porque você está perdido. E a tua teimosia, ela te leva a você pagar um preço alto. Querido, nós como pastores, como líder que você tem, nós não temos nenhum interesse de estar te monitorando. Eu creio que para um pastor a maior alegria é ver uma igreja prosperando, uma igreja sadia, uma igreja crescendo, cumprindo os propósitos de Cristo. Mas nós sabemos que Jesus diz isso, e Ele diz assim: olha, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em Jesus, não é em mim, paz em Jesus, porque no mundo você vai passar por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu vejo Jesus, se você olhar o capítulo 16, do verso 1, Jesus, ele sabia que ele ia partir, ele sabia as provações que viria, ele sabia que ele seria perseguido, e ele estava avisando para os seus discípulos, dizendo: filhos, quando acontecer isso, não se percam, não se dispersem, eu já estou avisando isso, para que quando acontecer, vocês lembrem das minhas palavras. Mas nós sabemos que quando Jesus foi preso e foi crucificado, dispersaram todos. Jesus avisou: vai chegar a hora, e a hora chegou, que todos vão ser dispersos, mas eu ficarei só. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo, eu não estou perdido, eu fui achado pelo Pai. Mas a nossa teimosia, nós não ouvimos o pastor, não ouvimos os nossos pais, os jovens. Preste atenção, ouça os vossos pais, ouça os seus pastores, ouça os mais velhos, seus avós, porque todos torcem para que você seja feliz e bem-sucedido, todos não estão torcendo para que dê errado. Quando eles falam alguma coisa, é porque eles querem o teu bem. Ouça primeiro, não seja teimoso. Por que nos perdemos? Muitas vezes por causa do orgulho e da soberba. Queridos, o orgulho, ele é tão sutil. Ele é tão sutil. Mas ele cresce no nosso coração quando nós estamos perdidos. Por que nos perdemos? Por falta de conhecimento. E eu quero convidar você a ler a palavra lá no livro de Oséias. Abra comigo Oséias capítulo 4. Enquanto você procura aí, eu vou tomar um pouco d'água. Fala para o irmão que está do seu lado: você está entendendo, meu irmão?
Deus está falando com você? Você sabe, quando nós estamos cegos, a gente tem o costume de dizer, não é o teu caso. Ah, se aquele irmão tivesse aqui, essa palavra é para ele. Você já ouviu essa frase ou não? Você já disse isso? Ah, se ele tivesse aqui para ouvir. Olha só o que a palavra do Senhor nos afirma. Oséias capítulo 4. O verso 1 vai dizer assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. No verso 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Só essa primeira parte. A falta de conhecimento nos leva a grandes prejuízos em todas as áreas. Seja na área financeira, seja na família, seja na saúde, seja em todas as áreas nos leva a prejuízo. Tem tantas coisas pequenas que o inimigo coloca no nosso caminho e que leva a tanta destruição. Muitas vezes o inimigo coloca na nossa cabeça que só a gente passa por luta. Que só no nosso casamento tem problema. Que só na nossa empresa tem problema. O inimigo, às vezes, ele sopra no nosso ouvido. Está vendo o irmão como é bem sucedido? Queridos, amém se ele é bem sucedido, mas olha a história dele. E se Deus prosperou ele, ele vai te prosperar também, porque Deus é um Deus de justiça. Mas a nossa cegueira, muitas vezes, nós só enxergamos aquilo que deu errado. Olha, o nosso exemplo é a Bíblia. O nosso livro, o nosso guia é a Bíblia. Porque Deus fala assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é o que Deus escreveu na Bíblia. E se você olhar desde Gênesis, Apocalipse, desde as 7 igrejas, você vai ver que aconteceu muitas lutas. Não é porque nós temos Jesus que as lutas não vão acontecer. Mas se nós não ouvirmos Jesus, nós vamos ficar perdidos na nossa caminhada. E perdido não chega a lugar nenhum. Perdido não leva ninguém a lugar nenhum. E você tem uma missão. É trazer pessoas para Jesus. É levar a tua pessoa para Cristo. É levar a tua família a ser bem sucedido. Então diga assim comigo, repita. Senhor, me perdoa. Se eu estou investindo o meu tempo, a minha força, no lugar errado. Me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá revelação, porque eu quero prosperar. E a prosperidade em minha vida, na minha família, é para te glorificar em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele em nome de Jesus. Olha só, característica de uma pessoa perdida. Por que nos perdemos? E aonde nos perdemos? Preste bem atenção, no texto que nós lemos, aquele versículo 32, fala daquela mulher das 10 dracmas, e ela se perdeu dentro da sua própria casa. Eu coloquei alguns tópicos aqui, aonde nós nos perdemos? Nos sentimentos. Olha, querido, a Bíblia diz assim que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Não confie nas tuas emoções, não confie nos teus instintos. Eles podem te ajudar quando você é sensível e diligente. Tem coisas que Deus está falando e nós sentimos, porque Deus nos deu o sentido, o tato, o olfato, o paladar, e isso ajuda não só fisicamente, mas espiritualmente. Nós sentimos o cheiro do perfume de Cristo. Nós sentimos a unção, nós podemos tocar em Jesus.
Mas aonde nós nos perdemos em sentimentos, em relacionamentos. Quantas pessoas na igreja hoje estão machucadas por causa de um relacionamento? Quantos relacionamentos são desfeitos por causa de teimosia, por falta de conhecimento, por querer insistir numa coisa que muitas vezes as pessoas já falaram, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, pensa mais, espera. Nós nos perdemos nas finanças. Querido, nós precisamos entender que a área financeira é muito importante. E a Bíblia trata disso. Queridos, a Bíblia fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus, amém? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós pensamos nas demais coisas, tudo envolve dinheiro. Se você quer casar, envolve dinheiro. Se você quer comprar uma casa, envolve dinheiro. Se você quer passear, se você quer fazer uma viagem, envolve dinheiro. E se você não tiver cuidado, você se perde. E não sabe mais o que fazer. E quando você está perdido, se você não tem cuidado, você vai procurar sempre soluções erradas. Você vai bater na porta errada. Nós nos perdemos na nossa vida espiritual. E eu vejo tantas pessoas mudando de igreja. Por que elas estão mudando de igreja? Porque estão perdidas. Elas estão achando que a igreja vai mudar a vida dela, mas não é a igreja, é Jesus, porque a igreja é você. Eu sei que há diferenciação em igrejas, de uma para outra. Eu louvo a Deus porque quando eu ouço falar da Igreja Metodista Renovada, da qual eu faço parte há 21 anos, eu já estou jubilando, e quem jubila aqui, você sabe, tem direito a todas as mordomias que pode se imaginar. Ser pastor da Renovada e jubilar é um paraíso na terra. Eu posso ouvir um amém, pelo menos, ou não? Ou se eu vou ter que contar outra piada? Estão falando que tem que matar o papagaio, vê se pode. Jesus aqui não se mata, ressuscita. Aleluias. Mas nós nos perdemos, sim ou não? Queridos, eu lembro de uma época que, olha, eu tinha um sonho de ter o meu negócio próprio. E eu trabalhei 25 anos como administrador de restaurantes. Eu amo servir as pessoas, por isso que eu deixei de servir num restaurante para te servir aqui na igreja, meu irmão. Por isso que eu faço questão de te abraçar, de sorrir para você, porque eu tenho o prazer de servir. Mas eu tinha um sonho de ter o meu próprio restaurante. As minhas filhas estão ali, a minha cunhada, o meu cunhado, está todo mundo aqui. É bom porque tem testemunha ocular, não é isso? Se você falar alguma besteira, depois você passa pelo crivo deles. Mas, queridos, eu tinha um sonho de ter um restaurante. É errado sonhar? Mas eu não perguntei para Deus se aquele era o sonho dele para mim. Mas nas minhas orações eu sempre pedi para que Deus cumprisse a sua vontade em mim. O apóstolo Joel está aqui e ele era contra esse meu projeto. Mas eu fui teimoso. Cearense teimoso, cabeça dura. E olha só, surgiu uma oportunidade de abrir um negócio aonde? No paraíso. Eu digo, tem tudo a ver com o Senhor. Mas conta uma piada que diz que a Avenida Paulista começa no paraíso e termina na Consolação. Queridos, mas eu trabalhei, eu larguei tudo, eu investi tempo, e eu tinha um sonho de abrir uma rede de restaurante. Não era coisa pequena não, eu ia chegar na Rússia. Mas Deus não tinha aquilo para mim, e eu sofri, queridos.
Mas a proteção do Senhor esteve do meu lado sempre. Esteve do meu lado. Mas é tempo da gente parar de ser teimoso. É tempo da gente entender que Deus está colocando o seu serviço à disposição, através do Espírito Santo, para nos ajudar em todas as áreas, inclusive na área financeira. Nós nos perdemos na vida espiritual, batendo de porta em porta. Querido, tem tantas pessoas perdidas. Eu não sei se já chegou na tua mão. Eu passo aqui, eu saio aqui da igreja, aí eu vou aqui na Vila Jabaquara, tem sempre um moço entregando uns folhetos de uma tal de mãe, não sei das quantas. Vou convidar um dia para ela vir aqui na igreja. E eu vou lá convidar ela. Então, mas o convite está assim, olha, se você está perdido, tem alguma dificuldade, eu tenho a solução dos seus problemas. Se você está perdido no relacionamento, eu quero dizer para você que eu prometo de imediato que o teu amor vai voltar para você imediatamente, como uma abelha vai para o mel. Eles prometem dar o prêmio da Sena, da Mega Sena, e a pessoa perdida, querido, por incrível que pareça, ela acredita. Está perdida espiritualmente, aí você descobre que ela já foi na igreja também. Mas eles estão querendo as coisas instantâneas, miojo espiritual. Estão querendo colocar no micro-ondas e já sai pronta, mas não é assim com o Senhor, é no tempo dele, mas ele não falha. Mas se a gente não acredita nisso, a gente acaba se perdendo. E muitas vezes nós estamos perdidos dentro de casa com a nossa família. Essa igreja tem muitos jovens, muitas famílias aqui que estão tendo filhos, louvado seja Deus, porque é uma igreja de multiplicação. Mas eu vejo aquele pai, e eu também tenho 2 filhas adolescentes, uma com 23 e uma com 21, e tem muitas vezes que eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, mas eu sei onde buscar a solução. E eu louvo a Deus porque as minhas filhas são uma bênção de Deus. As minhas filhas não me dão trabalho, pelo contrário, só me enriquece. Mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade com elas, de ser um exemplo. Eu tenho uma responsabilidade de subir aqui nesse púlpito e falar coisas que elas vão ver no meu dia a dia. Porque senão eu estou brincando com a fé e elas vão ser a primeira a dizer, eu não quero isso para a minha vida. Mas a gente se perde. E eu vejo muitas pessoas, muitos pais se perdendo porque o filho começa a ter atitudes diferentes. Queridos, nossos filhos têm direito de escolha, sim ou não? Os nossos filhos têm direito de querer sonhar. Ou melhor, de sonhar. Os nossos filhos têm direito de tomar decisões. Mas nós temos que ter a sensibilidade para olhar e ver se os sonhos, se as decisões que eles estão tomando estão de acordo com a vontade de Deus. Pastor, mas quando ele não quer me ouvir, ora, põe o teu joelho no chão, porque Deus vai tocar na vida do teu filho. Mas eu sempre falo para esses pais, quando eles estão desesperados, principalmente com adolescentes, eu falo, queridos, presta bem atenção. Primeira coisa, confie em Deus. Segundo, até aqui Deus ajudou, não aconteceu nada ainda. Tudo que você está falando é se vai acontecer, mas não aconteceu. Terceiro, você lembra como você era na idade dele? Será se as tuas atitudes são parecidas com a dele? Porque se for parecida com a dele, você tem o dever de refletir melhor, porque Deus foi misericordioso com você, Deus mudou a tua história, vai mudar a história do teu filho. Não é você concordar com o que ele faz, mas muitas vezes, nós fomos um péssimo exemplo. Nós nos perdemos na nossa adolescência, mas quando o nosso filho começa a pensar em algo diferente, nós nos desesperamos. E quarto,
Não antecipe algo que ainda não aconteceu. O amanhã pertence a Deus e você foi achado por Deus. Se a gente pensar nessas situações, quando surgir alguma situação na nossa casa, com os nossos filhos, nós vamos estar mais confiantes e não vamos estar perdidos. Querido, a Bíblia diz: ensina o caminho que o teu filho deve andar, e mesmo que ele cresça, ele não vai se desviar dele. O nosso dever é ensinar a verdade, é dar um norte, porque ele não vai se esquecer. Queridos, como nós podemos ser achados? Nós podemos ser achados. E eu queria ler com você a palavra Jeremias capítulo 29. Nós podemos ser achados quando nós decidimos ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor afirma, dizendo que a serva de Sarai, chamada Agar, ela não tinha nada a ver com aquela história de ser mãe de um filho, baseado na pressa de Sara. Agar era a mãe de Ismael. Mas a Bíblia fala que em um certo momento, quando ela concebe um filho de Abraão, ou de Abraão, como você queira dizer, a Bíblia conta que é provocada uma inveja, e Sarai se sente humilhada. E eles tomam a decisão de expulsar essa mulher, e ela se sente perdida no deserto. Mas Deus olha para ela, e ela fala: o meu Deus é o Deus que vê. E ela se volta para esse Deus, ela busca Deus. E olha o que a Bíblia diz: se você quer ser achado, se você quer que Deus reine na sua casa, ser achado por Deus é deixar que Deus reine na nossa vida. Está escrito assim no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 12. Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Amém? Diga assim para o seu irmão ou para a sua irmã: minha irmã, meus irmãos, meu irmão, não temas com tudo o que está acontecendo. Comece a orar, porque Deus prometeu na sua palavra que os seus ouvidos não estão fechados, a sua mão não está encolhida, mas Ele está pronto para nos abençoar. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor! Queridos, quando nós estamos perdidos, há tantas coisas que acontecem, e não é privilégio meu e seu. Pastor, eu já me senti assim. Olha, mas Deus mudou a sua história. A Bíblia conta de vários homens que se sentiram perdidos. E nos momentos eles estavam tão perdidos que queriam morrer. Mas Deus estava do lado deles. Podia citar aqui o nome de Moisés, Elias e mais outros. Verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o verso 14, a primeira parte: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluias! Diga assim: eu recebo a mudança, a bênção, o milagre do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Então, quando nós buscamos, quando nós oramos, nós somos achados por Deus. Segundo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. O que é que está escrito no Salmo 37, verso 5?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Verso 6, fará sobressair a tua justiça como a aurora e o teu direito como o sol do meio-dia. Mas o grande problema nosso é que nós entregamos as coisas para Deus e ficamos pegados numa ponta. E se não se move, se não acontece nada, nós entregamos de manhã e meio-dia já tiramos da presença dEle. Querido, entregar quer dizer, olha só, eu já fiz tudo o que eu podia, agora eu entrego, porque é assim que acontece. Ninguém entrega nada a Deus no primeiro momento. A porta de Deus é a última que nós batemos. Nós tentamos todas as maneiras, todos os jeitinhos. Mas quando tudo dá errado, aí nós lembramos agora, só Deus, só Jeová nessa causa. Mas às vezes a gente entrega e tira. Eu até citei um exemplo. Que quando nós temos uma causa na justiça, seja uma causa trabalhista, onde nós temos dinheiro para receber, nós precisamos contratar um advogado, não é isso? Nós assinamos um documento dando direito a ele a tomar qualquer decisão, seja uma causa na justiça, seja uma causa de herança. Mas há um tempo para que seja homologado, para que seja decidido, passa por um juiz, passa por uma aprovação, às vezes o outro advogado entra não concordando, mas nesse meio tempo nós estamos ansiosos, e ligamos para o advogado, mas ele fala assim, olha, está correndo a tua causa, não foi decidido ainda, mas um belo dia, ele diz assim, ó, se prepara, porque aqueles milhões já estão depositados na tua conta, amém? Você se alegra, não se alegra? Mas naquele período da transição do documento, você não pôde fazer nada. E tem hora que nós entregamos a Deus e diz assim, Senhor, olha, eu entrego como Joquebede entregou Moisés, colocando naquele rio. Como Abraão decidiu colocar Isaac. Então nós somos achados por Deus e começa a acontecer as mudanças quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E terceiro, quando entendemos quem é Jesus em nossas vidas. Nós precisamos entender quem é Jesus. E eu queria falar sobre 3 coisas que Jesus não é. Jesus não é uma religião. Você não está na Metodista Renovada por causa de uma religião. Você está aqui por causa de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas na minha vida, na vida do apóstolo, dos pastores e dessa igreja e na tua igreja. Na tua vida, perdão. Jesus não é apenas um exemplo. Ele é um bom exemplo, mas ele não é apenas um exemplo. Jesus não é apenas um santo que devemos venerá-lo. Pastor, mas quem é Jesus? Eu vou dizer para você. Mateus capítulo 16, verso 16 diz assim: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, ungido, o Salvador. É Ele que nos salva. Nenhum nome foi dado, a não ser o de Jesus Cristo, onde todos serão salvos através desse nome. Há uma profecia dizendo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu creio nisso. Então, Jesus é na tua vida o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Quem é Cristo na minha vida e na tua vida? Segundo, João 6,68, é aquele que tem palavras de vida eterna. Esse texto vai falar que Jesus começa a fazer um discurso, e o discurso não é um discurso fácil. E a Bíblia fala que muitos estão deixando, vão embora, porque eles queriam ouvir aquilo que lhe agradava. E a igreja precisa ter cuidado de querer montar um sermão baseado naquilo que agrada as pessoas. O sermão do pastor precisa ser baseado naquilo que agrada ao Senhor.
Mas a Bíblia conta que as pessoas foram deixando. O que é isso? O pão que desceu do céu, quem comer da minha carne. Isso era estranho. E a Bíblia fala que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: e vocês também não vão com eles? Mas um Pedro cheio de pecado, um Pedro cheio de defeito, mas um Pedro corajoso e com visão, com sensibilidade para dizer: aonde iremos, Senhor? Eu olho para todos, eu fico imaginando Pedro, eu olho para todos os lados, eu já tentei. Mas para onde eu vou, que só o Senhor tem palavra de vida eterna, e Deus tem palavra de vida eterna para a tua vida, para a tua família, palavras que não vão cair por terra, mas elas vão se cumprir. Terceiro, Mateus 1:23, ele é o Emanuel, quer dizer, o Deus conosco. Ele é Deus, mas ele se fez carne. Ele nasceu de uma virgem. Parece brincadeira, mas ele tomou leite na mamadeira. Ele comeu mingau. Ele sujou a fralda. Sabe por que ele fez isso? Para mostrar para você que ele fala de uma causa que ele tem conhecimento. Eu vou contar uma história para vocês, espero que essa história acrescente alguma coisa. Como é o último culto aqui, eu vou até esquecer o relógio. A Bíblia conta que um garoto, um dia, vai passando numa rua, e de repente ele vê uma placa e está escrito assim: vende-se cachorro. Quem tem cachorro aqui? Eu tenho uma lá em casa, confesso que eu peço perdão a Deus. Senhor, me perdoa porque eu não cuido bem dela. Por uma questão até cultural, porque eu me criei no Ceará, e cachorro é lá no monturo, no final do terreiro. Esse terreiro, perdoa, tira essa palavra terreiro. É no final do quintal. Não tem terreiro comigo, não. Cachorro não pode entrar em casa, mas os cachorros querem dormir na cama, no sofá, e às vezes aquilo não vai comigo. Eu digo: Senhor, me perdoa, porque eu não cuido bem dessa cachorrinha. Mas ela me ama, ela fala para mim: eu te amo. Mas estava uma placa: vende-se cachorro. Aí o garotinho chegou lá e olhou assim, aí estava aquele monte de cachorro. E ele perguntou: quanto custa esses cachorros? Aí o moço falou: custa R$100. Mas tinha um que mancava. E ele falou: quanto custa aquele? Aí ele falou: aquele custa R$50. Ele olhou para o seu bolso e não tinha 100. Ele tomou a decisão de comprar aquele de 50, que era aleijadinho. O moço falou assim: você tem certeza que você quer esse cachorrinho? Porque ele precisa de cuidados especiais, você sabe cuidar dele. Aí aquele menino pegou a calça e levantou as duas pernas da calça, e havia um suporte com ferro nas suas perninhas, porque aquele garoto tinha passado por enfermidades tão grandes e andava com dificuldade. E ele falou assim: pode deixar, porque eu sei o que é ter dificuldade para andar, eu cuido dele. E essa história remete a Jesus Cristo, quando ele olha para você e diz assim: você está chorando? Você está passando por um momento de dificuldade? Não temas, porque eu sou contigo. Eu sei o que eu estou falando. Porque quando eu fui à terra, eu nasci numa manjedoura, porque não tinha lugar em Belém. Eu fui perseguido. Eu fui ignorado. Tentaram me apedrejar e a minha morte foi na cruz do Calvário. Então eu sei a dor que você está passando. Por isso esse Deus, Emanuel, quer dizer o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que sabe a tua dor e sabe respeitar essa dor. Quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus na tua vida? Ele é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Querido, se você se sente um pecador, Jesus ama você e Ele tira todo o pecado do mundo. Na sua oração, em João 17, ele diz assim: Senhor, eu não peço que os tire do mundo.
O mundo está cheio de pecado e de corrupção, mas eu não te peço que os tire do mundo, mas que os proteja. E você está protegido por Jesus. E para finalizar, João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, quando nós estamos perdidos, nós entendemos que todo caminho leva a Deus. Qualquer solução fácil, qualquer conselho, qualquer receita, nós achamos que vai resolver a nossa situação. Mas não é assim. A Bíblia fala que existem caminhos que parece que são caminhos bons, mas no final são caminhos de morte. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, e como nós aprendemos domingo, João capítulo 10, verso 7, eu sou a porta, e essa porta já está aberta. João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida para as suas ovelhas. É esse Jesus que está aqui pregando para você. Eu sou apenas aqui um porta-voz. A minha boca é apenas um instrumento que Jesus está usando para dizer: filho, não importa a situação que você esteja perdido, você já foi achado por mim. O que você precisa agora é se levantar e entender que a minha palavra são conselhos para que você prospere em todas as coisas. E sabe o que é prosperar? É começar e terminar. Uma história não se resume pelo seu meio, mas é o começo, meio e fim. E no meio da história pode acontecer alguma coisa errada. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Se você crê nisso, fique de pé e aplauda o Senhor. Aleluias! Louvado seja o teu nome, Senhor! Agora eu quero orar por você. Você crê no poder da oração? Eu creio. Eu contei esse testemunho pela manhã. Eu fui visitar uma casa de paz e lá tinha uma senhora querendo falar comigo. E de repente ela chegou para mim e falou: pastor, eu preciso contar para o senhor. O senhor lembra de mim? Eu falei: não lembro, filha. Mas o senhor orou por mim e eu estava desenganada dos médicos, porque eu tinha perdido o movimento dos meus braços. Mas no dia que o senhor orou, eu senti um fogo tão grande nos meus braços e não foi preciso fazer cirurgia, eu estou curada. Eu creio que o poder não é meu, eu não tenho o dom de curas. Não me procure dizendo: pastor, o senhor tem dom de cura? Não, eu tenho o dom da fé. E eu nunca vou deixar de orar por você. Seja 1, 2 ou 70 vezes eu vou orar por você. Mas eu não posso perder a oportunidade de orar por você. E eu quero te convidar. Você que foi tocado por essa palavra, vim aqui no altar do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero finalizar esse culto orando por você. Eu não sei se existe alguma situação embaraçosa na tua vida. Eu não sei se existe alguma situação que você se sente perdido ou perdida. Mas Jesus está falando: hoje é a noite do teu milagre. E eu quero convidar para você vir aqui no altar, porque eu quero orar por você. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se você não puder, fique de pé. Mas converse com Ele. Ouvindo esse cântico tão bonito, tão lindo. Uma letra tão profunda, mas fale com Ele: Senhor, tem misericórdia. Olha para aquela situação na minha família, ou nas finanças, ou na saúde. Olha para aquela notícia que eu recebi. Fala com Ele. Sustentar tudo que há.
Ô Senhor, eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor pode. Senhor, fé é algo que não se explica, mas é algo que se vive. Mas a tua palavra define fé, que a fé é a certeza daquilo que a gente espera e a convicção daquilo que os nossos olhos não podem ver. E pela fé nós olhamos que Deus está neste lugar. Pela fé nós entendemos que Deus é bom e é misericordioso, e Ele está nesse momento passando e tocando em cada vida nesse altar. Pela fé eu quero, Pai amado, entender que o Senhor está entregando milagres nessa noite. O Senhor está mudando vidas, histórias. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro a tua vida, eu declaro a tua luz, eu declaro a tua revelação, Pai, sobre esses corações. Declarando, Pai amado, que todo sentimento de perda, toda mentira do inimigo já caiu por terra. Mas o Senhor está falando claramente em cada coração: filho, filha, eu te achei, eu te remi, eu te escolhi, para que você possa ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Por isso eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu os abençoo, declarando toda sorte de bênção. Eu os abençoo, declarando aquilo que a tua palavra diz, que a tua bênção nos enriquece e não acrescenta dores. Eu os abençoo, declarando a tua vontade perfeita, agradável e boa. Eu os abençoo, declarando a tua justa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu os abençoo, declarando o teu poder, o teu reino, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir, você pode ficar de pé. Olha aqui para mim um minutinho só. Deus é o teu redentor. Deus é o teu pastor. Deus é o teu supridor. Por isso que no momento tão difícil da vida de Jó, mas ele diz: eu sei que o meu redentor vive, e ele já se levantou ao meu favor. Por isso que Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido, e o meu Deus guardará o meu depósito, a minha vida, até o fim. Por isso que Paulo, no final da sua carreira, ele diz: olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque Paulo não estava perdido nas suas escolhas. E eu quero dizer para você que você não está perdido, minha irmã, e nem perdida, porque Deus te achou. Então declare comigo assim: eu creio que a mesma unção, que o mesmo milagre, que a mesma vontade que guiava a vida de Paulo, que guiava a vida de Jó, é o que guia a minha vida. Por isso eu declaro que o Redentor da minha vida, Ele já se levantou, e eu creio que nele eu sou mais que vencedor, mais que vencedora. Aleluias! Aplaude bem forte. Aleluias! Eu queria fazer uma pergunta. Queridos, sem Jesus nós estamos perdidos, mas com Jesus nós estamos achados. Obrigado, alguém sopra, tá vendo? Sopra, sopra. E eu queria perguntar: você que entra pela primeira vez ou segunda vez, mas nunca confessou que Jesus é o Senhor da tua vida. Queridos, eu gosto de dar notícia boa, mas se você não tem Jesus, você está perdido nessa história. Mas a notícia boa é que se você não tem Jesus e está perdido, Ele está aqui para te achar. Ele quer sair daqui de mãos dadas com você.
Porque um dia Zaqueu era um perdido, mas ele diz assim: convém que eu vá na tua casa. E ele quer sair daqui de mãos dadas com você. E para que você possa sair de mãos dadas, você só precisa estender a mão para ele. E aqui o estender a mão é levantar a sua mão. É só levantar a mão e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Tanto aqui na frente como no auditório, é só levantar a mão. Se puder acender as luzes, porque às vezes eu não consigo aqui enxergar, é só levantar a mão. Aleluias. Pelo visto, todo mundo é de Jesus? Aleluias. Então, para finalizar, querido, se você é de Jesus e você já foi achado, eu quero desafiar você a trazer pessoas que estão perdidas para Jesus. Amém? Você conhece alguém que está perdido? Mas você pode ser um canal de bênção. Você sabe o caminho, você está no caminho. Que essa semana você possa sair com essa palavra no seu coração, dizendo: eu preciso trazer aquela pessoa para o caminho verdadeiro. A unção já está sobre mim. Não é por mim, mas é por Ele, como nós cantamos aqui. E eu quero te abençoar e declarar uma unção de conquista, em nome de Jesus. Pode aplaudir e voltar para o seu lugar, em nome de Jesus.